Atos capítulo 10, a partir do verso 33. Quem achou diz amém. Uns 20 achou. Vou esperar mais um pouquinho. Atos capítulo 10, verso 33. Quem achou diz amém. Aleluia. Quem não achou, acompanha aí que eles vão pôr no telão. Atos capítulo 10, a partir do verso 34, diz assim: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conheceram a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunha que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam essa mensagem. Lendo novamente o versículo 44, ele diz assim: Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam essa mensagem. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te render graças nessa noite. E queremos pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração em poder e graça, que muito além daquilo que o pregador pode falar, mas aquilo que o teu Espírito Santo pode testemunhar em nós, pode fazer em nós. Nos encontre, Senhor, nessa noite disponíveis, que nós possamos ser achados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pessoal, estou com a tosse um pouco chata, então tem misericórdia de mim. Esses dias, essa mensagem surgiu, enquanto eu ainda estava em Angola, eu estava lendo acerca de um livro, e o título desse livro é A Liberação do Sobrenatural. E é um assunto muito importante. E meus pensamentos diante daquilo que eu li tem sido: olha, nós de fato precisamos disso. A igreja precisa viver isso, nós precisamos experimentar esse poder de Deus, nós precisamos testemunhar os feitos de Deus através da manifestação do poder. E as perguntas que começam a surgir como faremos então para experimentar isso? Mas como então que a igreja pode responder para poder liberar o poder de Deus? Como que nós podemos nos dirigir a essa casa na expectativa que Deus faça algo, que não seja mais um compromisso da agenda de domingo, mas que seja um encontro de fato com o Senhor? Como nós podemos fazer para alcançar tal feito? E ao ler isso eu pude entender um pouco daquilo que está acontecendo no nosso tempo. Pude perceber algumas coisas que nós temos visto. E na quarta-feira anterior, quando o pastor Walter ministrou uma palavra dentro desse texto, isso fez muito claro. Isso ficou muito claro acerca daquilo que era necessário ser falado. E eu queria te contar uma história que talvez se eu começasse a contar para você, olha, era uma noite fria de domingo, sombria, chovia muito. Anne estava sozinha em casa, e de repente ela escuta um barulho do lado de fora, e ela estremece toda. E se a gente continuar contando esse tipo de história, você já reparou que a gente começa agora a ficar apreensivo? A gente começa a ficar alerta. A gente começa às vezes até a ter um pouco de medo, porque é uma história de suspense.
uma história de terror, e a gente começa a ficar apreensivo. O nosso sentimento é mudado e transformado diante daquilo que nos é dito. E é dentro disso que eu quero explicar um pouco melhor. No capítulo 10, começa contando a história de Cornélio, um centurião romano, tradicionalmente tido como o primeiro gentio convertido ao cristianismo. O capítulo 10 começa falando da vida de Cornélio. Começa trazendo Cornélio como alguém que estava orando, ainda não tinha tido um encontro de fato com o Espírito Santo, mas a Bíblia fala que Cornélio era um homem temeroso ao Senhor. Cornélio orava, e Cornélio então tem uma visão. Cornélio, por intermédio da oração, ele tem uma visão, e na visão de Cornélio ele vê Deus ordenando um anjo ir falar com ele. Cornélio então, no recado que esse anjo dá para Cornélio é o seguinte: Cornélio, você vai mandar chamar Simão Pedro, que está lá em Jope, para vir à sua casa. E o relato prossegue contando sobre uma visão também que Pedro teve. Em primeiro momento do capítulo 10 de Atos, começa a falar sobre aquilo que Cornélio viu, sobre a experiência de Cornélio acerca da sua visão. Mas consecutivamente no capítulo, na sequência do texto, agora eles começam a falar de Pedro. Pedro também tem uma visão. Quando nós falamos de comunidade profética, quando nós falamos de mover profético, a gente precisa entender que Deus sempre vai dar uma parte para um e uma parte para outro. E quando nós juntamos todo esse relato, aí sim começa a manifestação daquilo que Deus quer fazer. E o relato continua contando agora sobre a visão de Pedro. Pedro também teve uma visão. E na visão de Pedro, Pedro vê uma toalha repleta de animais descendo do céu. E ele escuta uma voz que disse: olha, mata e come. E Pedro então começa a indagar com o Senhor. Ele fala assim: olha, jamais na minha vida eu comia animais impuros, coisas impuras. E os animais que estão descendo sobre essa toalha são animais impuros. Então eu não posso comer, eu não posso tocar nisso. E o Senhor começa a falar para ele, fala: olha, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Deus fala para ele em Atos capítulo 10, versículo 15: ao que Deus purificou, não faça tu impuro. Cornélio tem uma visão. Cornélio não conhecia Pedro. Pedro também tem uma visão. Pedro não conhecia Cornélio. Só que Pedro, ao receber uma visão, e Cornélio, ao receber um direcionamento de Deus, a Bíblia fala que Cornélio então manda que seus servos fossem atrás de Pedro, fosse chamar Pedro para trazer Pedro de volta. E aí eu fico olhando para uma situação, e às vezes a gente fica pensando assim: será que Deus ainda dá visão? Será que Deus continua falando no nosso meio? Será que Deus continua ainda manifestando o seu poder por intermédio de sonhos e visão? E a minha pergunta é: por que talvez nós não estamos ouvindo? Porque para mim Deus continua falando, Deus continua manifestando. O problema é que a gente está envolvido com tantas coisas que nós não conseguimos ver aquilo que Deus está falando, nós não conseguimos perceber. E Cornélio agora, ao receber uma visão do Senhor, ele faz aquilo que Deus determina. Ei, quando Deus te dizer algo, cumpra aquilo que Deus falou. Depois da visão de Pedro, a toalha foi levada para o céu novamente. E nesse ponto da narrativa, os mensageiros chegam até a casa de Pedro. Os mensageiros que Cornélio enviou chegam à casa onde Pedro estava, em Cesareia. Assegurado pelo Espírito de que eles foram enviados e que Cornélio era um homem bom, um homem justo, Pedro decide sair e ir com eles. Da onde Pedro estava, aonde Cornélio estava, era uma média de 50 quilômetros. A Bíblia fala que dava entre 48 e 50 quilômetros, e eles caminharam isso num dia. Isso fala da importância daquilo que Pedro, tinha para fazer na vida de Cornélio. Quando Deus estabelece uma palavra, é porque Ele tem pressa e Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Pedro chega então à casa de Cornélio. Pedro chega à casa de Cornélio e Pedro percebe que estavam todos ali esperando. Não estava só Cornélio ali debaixo esperando que Pedro trouxesse algo, mas a Bíblia fala que
os familiares de Cornélio estavam resumindo, que os vizinhos de Cornélio ele tinha mandado chamar, que os seus servos estavam ali reunidos, que ele chamou todo mundo para dizer: olha, tem algo especial sobre a vida de Pedro que está sendo derramada, chama todo mundo para que eles possam receber. E naquela época era proibido um judeu se reunir junto com um gentio. E Pedro diz assim: ó, Deus me mostrou que a ninguém chamasse impuro ou imundo aquilo que Deus estabeleceu. Naquela época, Cornélio, um centurião romano, um oficial, alguém de autoridade, alguém que tinha debaixo do seu comando 100 soldados, alguém que era dominador, e a nação de Israel se encontrava cativa. E para o judeu se comunicar com um romano era proibido, porque aquele povo era quem estava oprimindo a nação de Israel. Aquele povo era quem estava machucando, quem estava trazendo dores, e principalmente ainda os soldados. Aqueles que talvez muitas das vezes eram os agentes de castigo sobre a nação do povo. Pedro então, entendendo que a visão dele tem a ver com aquilo que estava acontecendo, Pedro tem um discernimento de entender que não era aquilo que talvez o povo estava dizendo, mas era aquilo que Deus estava falando sobre o que estava acontecendo. Tem muitas coisas acontecendo talvez na sua vida. Tem muita gente falando talvez coisas a respeito daquilo que está acontecendo, mas o que importa é o que Deus está dizendo a respeito daquilo que está acontecendo. E é a partir daí que nós precisamos caminhar. E aí Pedro então diz para Cornélio: Cornélio, por que você mandou me chamar? Cornélio, me explica qual que é a razão, por que você mandou me chamar? E aí ele começa a dizer: olha, eu tive uma visão, eu estava orando, e eu recebi uma visão de um varão vestido de vestes resplandecentes, e ele dá ordens para que eu te chame, para que você viesse até aqui. Pedro então entende o que está acontecendo, e Pedro então começa a contar a história de Jesus. Pedro então começa a falar acerca dos feitos de Jesus. Pedro diz para ele: olha, Cornélio, você já ouviu falar de Jesus? Jesus de Nazaré, um varão galileu, que se levantou anunciando o evangelho do reino, pregando as boas novas, e foi morto, pregado no madeiro. Cornélio não conhecia. Mas a Bíblia fala que quando Pedro ainda está relatando o testemunho dos feitos de Jesus, a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo, que todos aqueles que estavam ali reunidos tinham recebido o Espírito Santo, e eles começavam a falar em outras línguas e a engrandecer o nome de Deus. Esse texto é lindo. Quando você lê na íntegra do capítulo 1 até o versículo 44, você vê como é lindo essa história. Quando nós lemos que o Senhor vem e age de forma sobrenatural. Mas esse sermão, ele nasce dessa pergunta: o que nós precisamos também para viver esse sobrenatural? Qual é a necessidade para que os feitos do Senhor continuem acontecendo no nosso meio? Qual que é a necessidade para que coisas sobrenaturais também vivam? Ou que a gente possa ter discernimento daquilo que está acontecendo? E nesse livro ele começa a explicar sobre a importância de liberar o testemunho de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 10, no versículo final, na parte final do texto diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que Pedro estava fazendo naquele exato momento é liberando o testemunho de Jesus Cristo sobre a vida daquele povo. E quando nós falamos de testemunho, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos garante: todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando a gente fala que somos filhos de Deus, a gente precisa entender que se nós somos filhos, nós precisamos andar da forma qual o Senhor nos estabeleceu. O problema é que parece que nós não recebemos essa identidade. Essa identidade não é uma realidade em nós,
E aí, como ela não é uma realidade em nós, a nossa mentalidade não está alinhada com aquilo que Deus estabeleceu, nós estamos vivendo para nos tornarmos filhos, mas a Bíblia fala que nós já somos. É como se a gente estivesse correndo atrás de algo que nós já somos, porque a nossa mentalidade não está estabelecida naquilo que Deus falou. Nós não lemos a Bíblia, não entendemos aquilo que Deus estabelece, e aí estamos correndo atrás para ser algo que Deus já falou: filho, você já é. E se você já é, viva como quem é filho de Deus. Os testemunhos da Escritura é aquilo que revela o poder de Deus. É aquilo que faz com que o povo veja os feitos de Deus e testemunhe a respeito disso. Em João, no capítulo 5, no verso 19 e 20, diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. Jesus está trazendo uma instrução acerca do Espírito Santo. Ele está falando: olha, vocês precisam entender que o Espírito Santo, no intermédio de vós, é quem vai testemunhar os feitos de Deus. Há um propósito do Espírito Santo habitar em nós e estar em nós. É para nos prepararmos a sermos bons filhos e a testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Se a gente começasse a contar aqui tantos milagres que nós já vimos nessa casa, já vimos pessoas ser curadas de câncer, já vimos pessoas ser curadas de enfermidades, já vimos dores sendo cessadas, mas tudo isso porque o testemunho do Senhor tem sido pregado, e quando o testemunho é pregado, Deus então começa a mover. Pastor, você está falando de testemunho, mas o que é um testemunho? Testemunho é o registro escrito ou falado de tudo quanto Deus fez na história. Nós nos tornamos a imagem de Cristo por meio do testemunho. Nós fazemos com que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, quando nós testemunhamos acerca de Cristo, acerca dos feitos. E testemunho em hebraico, ele vem da raiz que significa repetir, mas significa também faz de novo. Um dos significados da palavra testemunho é fazer de novo. Quando nós testemunhamos acerca de Deus, nós estamos falando: olha, aquilo que Deus fez lá no passado, Ele também tem capacidade, condição de fazer hoje novamente. A gente vem para essa casa, a gente sai da nossa casa, a gente se dirige para esse local. Mas a gente vem muitas das vezes na expectativa de que milagres ainda não acontecem mais. A gente vem na expectativa que vir para esse local é muito gostoso. Nossa, aí no culto eu saio de lá leve, eu tenho uma sensação boa. Mas essa sensação boa ainda não é capaz de transformar. Porque aí o culto na nossa agenda virou somente um compromisso de domingo. E nós atrelamos a responsabilidade daquilo que vai acontecer num culto diante do grupo de louvor ou diante do sermão que é pregado. Nós nos isentamos de ser participantes naquilo que Deus está fazendo. E o testemunho, ele faz com que o poder e a presença de Deus se manifeste. Porque testemunhar é falar dos feitos de Deus. É falar das coisas que Deus fez na sua vida. É falar daquilo que Deus operou na sua vida. É falar que aquilo que Deus fez no passado, Ele ainda é capaz de continuar fazendo hoje. E o testemunho declarado, ele muda o ambiente. Assim, quando nós contamos histórias de terror e as pessoas têm medo, quando nós começamos a testemunhar, a falar acerca de Cristo, a falar dos feitos do Senhor, a gente começa a entender que realidades do céu se manifestam sobre a face da terra. A gente prepara um ambiente para que o Espírito Santo nos encontre de forma disponível. A gente vem, a gente chega, mas a gente não crê mais que o Senhor faz milagre. A gente crê que, embora a Bíblia seja a palavra de Deus, embora a Bíblia seja escrita e contenha atos e os feitos do Senhor, a gente olha e fala: cara, são histórias que nos edificam, que nos transformam.
Mas o Evangelho não é isso, o Evangelho é poder de Deus. A Bíblia fala que se os milagres que Jesus fez sobre a face da terra fosse tentar ser escrito, nenhum livro daria conta de dizer tantos milagres que o Senhor operou. E Deus quer que façamos. Ele nos manda repetir os testemunhos. Quando a gente lê em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, a Bíblia fala assim, olha, você vai reunir os seus filhos e você vai contar os feitos do Senhor. Você vai contar, você vai ensinar para os seus filhos os feitos do Senhor. Em toda a nação de Israel, Deus sempre vem mostrando, falando, olha, eu preciso que vocês falem. Eu preciso que vocês passem de geração em geração. Olha que o Senhor abriu o mar. Olha, conte para os seus filhos como Deus nos retirou do Egito, quando ainda éramos escravos, quando ainda não éramos uma nação, quando era somente um povo perseguido. Olha, conte para os seus filhos quando e quem você era antes de Cristo entrar na sua vida e mudar. Conte para os seus filhos, talvez, que você vivia num lamaçal de pecado, mas Cristo veio e fez uma grande obra na sua vida. Conte para os seus filhos que Jesus te curou, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Testemunhe acerca de Deus.